Olá e sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante, uma viagem para dentro do universo microscópico que existe em nós. Um mundo que é totalmente invisível a olho nu, mas que guarda os segredos de como a vida realmente funciona. Sabe, quando a gente olha para um ser vivo, o que se vê é um todo, uma coisa só. Mas por dentro, nossa, por dentro existe um ecossistema inteiro de órgãos, de sistemas super complexos, todos eles trabalhando numa harmonia perfeita para manter tudo funcionando. E olha só, isso aqui é só um desses sistemas. Agora, vamos tentar imaginar a complexidade que é quando a gente combina todos eles. O circulatório, o digestivo, o respiratório. É como se fosse uma cidade inteira, sabe? Super movimentada e funcional, toda escondida debaixo da nossa pele. E isso tudo leva a uma pergunta que é simplesmente fundamental. Se essa complexidade toda está oculta, como é que a gente consegue estudar isso? Como é que se consegue ver os tijolinhos, os blocos de construção que formam tudo isso? Ok? Vamos mergulhar nisso. A resposta para essa pergunta está num campo científico que é todo dedicado a tornar o invisível visível. Então, sejam bem-vindos ao mundo da histologia. A definição formal diz que é o estudo dos tecidos, mas eu gosto de pensar nisso de um jeito um pouco diferente. É como se fosse uma cartografia celular. A histologia nos dá um mapa para navegar pela arquitetura microscópica do corpo, para a gente entender como as células se juntam para formar algo muito maior. E este slide aqui mostra de um jeito brilhante onde a histologia se encaixa. A vida é toda organizada numa hierarquia. As células formam os tecidos formam os órgãos e por aí vai. A histologia foca nesse nível super importante do tecido, que é a ponte entre a célula, sozinha, e o órgão, já funcionando. Então tá, mas como é que isso funciona na prática? Para a gente entender de verdade, vamos acompanhar a jornada de uma única amostra de tecido, desde o momento em que ela é coletada até a hora em que ela finalmente revela seus segredos debaixo de um microscópio. Tudo começa com a colheita e logo em seguida vem o que talvez seja o passo mais crítico de todos, a fixação. A ideia aqui é basicamente congelar o tecido no tempo, preservar a estrutura dele exatamente como ela era no corpo vivo. Porque sem uma boa fixação, todo o resto do processo fica comprometido. E aqui a gente vê um pouquinho dos bastidores do laboratório. Equipamentos como este garantem que o fixador entre em toda a amostra por igual de maneira uniforme, o que é essencial para uma preservação perfeita. Depois vem uma série de etapas bem rápidas, mas com um único objetivo: trocar a água do tecido por cera. Primeiro, a desidratação, tira a água. Depois, a diafanização, prepara o tecido para receber a cera. E, por fim, a inclusão, que é quando o tecido é totalmente preenchido por parafina, criando um bloco bem sólido e estável. Com o bloco pronto, entra em cena o micrótomo. Pensa nele como um fatiador de frios de altíssima precisão, só que para cientistas. É uma peça de engenharia incrível, projetada para fazer cortes que são extraordinariamente finos nesse bloco de parafina. E quando eu digo finos, é inacreditavelmente fino. A gente está falando de 1 micrômetro. Só para ter uma noção, a espessura de um fio de cabelo humano tem mais ou menos 70 micrômetros. Esses cortes são praticamente bidimensionais, finos o bastante para a luz conseguir passar através deles. O micrótomo corta o bloco e forma uma fita longa, toda seccionada. E aí, com uma delicadeza impressionante, essas fitas são colocadas para flutuar num banho de água morna para esticá-las e em seguida são pescadas com uma lâmina de vidro. É um trabalho muito delicado. Então chegamos num ponto crucial. Foi feito todo esse trabalho. Temos uma fatia ultra fina de tecido numa lâmina, mas ainda não dá para ver nada. A amostra é completamente transparente. Falta a etapa final, a mais transformadora de todas: a coloração. Mas antes de adicionar cor, é preciso reverter uma parte do processo. A parafina é removida e a água é reintroduzida no tecido. Isso prepara as células para receberem os corantes, que são, na maioria, a base de água. Isso não é uma pintura aleatória de jeito nenhum. É pura química inteligente. Corantes básicos têm afinidade por partes ácidas da célula, como o DNA lá no núcleo. Já os corantes ácidos se ligam a partes básicas, como a maioria das proteínas no citoplasma. É uma verdadeira dança química que colore seletivamente cada partezinha da célula. Depois de toda essa preparação, todo esse cuidado, chegou o momento do clímax visual da nossa jornada. A hora em que finalmente vemos o resultado de todo esse processo. E aqui está, uma paisagem celular deslumbrante. O que antes era invisível, agora explode em cores. Dá para ver claramente onde um tipo de tecido termina e o outro começa.
Tudo isso graças à afinidade específica dos corantes por cada estrutura. E se a gente aumentar ainda mais o zoom, a história fica ainda mais detalhada. Dá para ver células individuais, as formas delas, como elas se conectam umas com as outras. Cada cor, cada formato conta um pedaço da história de como aquele tecido funciona. Essa imagem final resume perfeitamente a transformação de um pedacinho de tecido opaco sem cor nenhuma para uma verdadeira obra de arte científica, uma tapeçaria de informações que pode ser lida e interpretada por especialistas. Bom, essas imagens são lindas, não há dúvida. Mas qual é a importância prática de tudo isso? Por que passar por esse processo todo que é tão complicado? A resposta está em todo lugar. Desde os patologistas que diagnosticam doenças analisando as mudanças nas células, até os pesquisadores em laboratórios tentando entender como novos tratamentos funcionam. A histologia é, na verdade, a linguagem visual fundamental da medicina e da biologia. No final das contas, essa jornada da amostra até a lâmina é, na verdade, uma jornada do desconhecido para o compreendido. É o processo de traduzir um mistério biológico em informações visuais claras que podem, literalmente, salvar vidas. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Conforme as nossas ferramentas para enxergar o que é pequeno ficam cada vez mais poderosas, que outros segredos sobre a vida, a saúde e a doença estão lá, só esperando para serem descobertos, apenas por se olhar um pouquinho mais de perto?